Veja o mundo de outras perspectivas. Eu não quero resposta, eu quero o meu avesso. Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e esse é mais um Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. O assunto da conversa de hoje será sobre a importância da multidisciplinariedade e o papel dela na formação profissional. Eu vou expor um pouco da minha vivência, falar de algumas tendências na academia quanto à multidisciplinariedade e pontuar sua importância em algumas das nossas áreas de atuação. Então, bora conversar? Quem já viveu um pouco no mercado profissional, na área acadêmica, já percebeu a importância da multidisciplinariedade, a importância de se trabalhar com profissionais de distintas formações. É como um mecanismo de complemento, uma forma para fecharmos uma conta complexa. Como sabemos, a biologia não abrange todas as áreas do conhecimento, logo um dado trabalho pode gerar a necessidade de um profissional de outra formação. E nesse momento se abre uma possibilidade muito interessante, que é compartilhar conhecimentos e experiências de forma a contribuir no crescimento profissional. Apesar disso, temos alguns profissionais que são arredios a essa aproximação entre diferentes classes. Às vezes podem até trabalhar junto, contratar, mas sempre tem aquele pé atrás, principalmente devido a um preconceito criado sem fundamento. Um fato lastimável considerando como o mercado se modela cada dia mais necessitando de equipes multidisciplinares. Você deve estar se perguntando, tá Gabriel, é interessante trabalhar com outros profissionais, mas no fundo qual é o ganho profissional? Para explorar um pouco isso eu vou citar minha experiência como exemplo, primeiro na vida acadêmica e depois no mercado profissional. Bem, eu me formei em ciências biológicas e resolvi partir para um mestrado, mas querendo mudar de área. Queria estudar algo mais próximo à minha realidade, então eu saí da área de fauna e fui trabalhar com geoquímica de contaminantes de água subterrânea em aterros sanitários. Você deve estar se perguntando o que é isso, né? De uma forma bem simplificada, eu estudo da interação dos contaminantes presentes na água subterrânea com o ambiente, que no meu caso era um aterro sanitário. Resumindo, saí de uma área que trabalhava há 4 anos para outra que eu não sabia nada. E qual foi a mudança que eu percebi? Eu cresci quanto aos conhecimentos técnicos e teóricos, primeiro porque saí de uma zona de conforto e segundo porque, apesar de continuar na área ambiental, eu fiz uma pós-graduação que era voltada para a engenharia ambiental e com isso eu fui obrigado a conviver com outras classes profissionais. Tive colegas biólogos no curso, claro, mas a principal diferença é que tive colegas engenheiros ambientais, gestores ambientais, químicos e até uma pessoa formada em logística. E como professores tive pessoas formadas nessas mesmas áreas, além de agronomia, geografia e engenharia civil. Quanto à minha orientadora, ela era engenheira civil, o que inicialmente gerou uma dificuldade para nos entendermos devido a linguagens técnicas diferentes. Porém, com o decorrer do tempo foi ótimo, porque dentro do meu projeto as carências que tínhamos eram supridas de forma complementar pelo conhecimento de cada um em sua área. E ter saído um pouco dessa minha bolha da biologia e ter essa convivência multidisciplinar me fez aprender coisas que jamais tinha parado para ver na biologia, como topografia e hidrogeologia, me dando uma visão de meio ambiente mais ampla. Então, resumindo quanto à parte acadêmica, a experiência multidisciplinar me permitiu abrir um leque muito maior, me permitiu ver outro cenário, abrir minha mente, ter uma visão de meio ambiente muito mais interessante do que antes na minha bolha de amigos biólogos. Depois da minha experiência de mercado de trabalho, comecei a conviver com pessoas da mesma formação que tive no mestrado. Porém, essa vivência me permitiu atentar a assuntos que no mundo da biologia e acadêmico não são tão comuns, como empreendedorismo, gestão, publicidade. Então esse contato abriu minha visão para algo prático, algo real que precisaria me atentar para poder atuar tão bem ou melhor que os meus colegas.
De forma resumida, a multidisciplinaridade na minha formação permitiu que eu abrisse o meu leque técnico e o meu leque de business, coisas que possivelmente, se eu tivesse uma aversão a outras profissões, dificilmente eu conseguiria. Vale frisar que é quase impossível realizar alguns tipos de serviços com uma só classe. Por exemplo, se houver um licenciamento de um posto de gasolina no estado de São Paulo que envolva supressão vegetal, a CETESB pede um laudo de caracterização vegetal, documento que pode ser assinado por um biólogo, mas além disso também é exigido o perfil geológico do local, contendo a litologia local, o nível freático e outras características que um geólogo ou engenheiro poderia avaliar. Dessa forma, querendo ou não, em algum momento haverá uma atuação multidisciplinar. Na academia também há uma grande tendência de multidisciplinariedade, que por sinal não é recente. Um exemplo disso é a Federação de Sociedades de Biologia Experimental, que engloba as sociedades brasileiras de biologia celular, biofísica, bioquímica, fisiologia, farmacologia, imunologia, neurociências e comportamento e terapêutica experimental e investigação clínica. Essa união ocorreu visando uma integração entre esses temas que acabam estando correlacionados. Outro ponto crescente na academia visando a multidisciplinariedade é a tendência dos departamentos de serem substituídos pelos centros, uma espécie de mescla de departamentos, como é o caso da Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade Federal do Cariri. Algumas áreas de atuação do biólogo também são extremamente multidisciplinares, como é o caso da bioinformática. Uma matéria da Cristina Sanches no site Lab Network deixa claro isso ao tratar o perfil do profissional que for atuar nessa área. Ele deve estar apto a buscar conhecimentos que não são em si da biologia, portanto abrir seu leque de visão, assim como saber que irá atuar com profissionais de distintas formações. Um outro exemplo de área multidisciplinar é a biofabricação de órgãos, que envolve a atuação de profissionais de diversas formações, como exposto na matéria da Janaína Dernosek, no site Profissão Biotech. Os laboratórios dessa área são formados por biólogos, biotecnologistas, matemáticos e engenheiros, caso do Núcleo de Tecnologias Tridimensionais, localizado no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas. Então, para fechar, a multidisciplinariedade pode trazer um avanço técnico-profissional, uma otimização no serviço, uma complementação de experiências e vivências com diferentes visões. Portanto, aproveite isso para o seu próprio crescimento pessoal e profissional. E assim finalizo mais um Indaga Biólogo, hoje falando sobre a importância da multidisciplinariedade. Se você tiver a oportunidade de conviver com profissionais de classes diferentes, vivenciar essa experiência profissional, aproveite. É uma ótima chance de crescimento que muitas vezes desperdiçamos. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiologo@gmail.com. Um abraço e até mais.